Hoje celebramos a memória de São Boaventura, ele que é considerado o segundo fundador e pai da Ordem Franciscana. Ele foi bispo, cardeal e doutor da Igreja, foi declarado doutor da Igreja e é contemporâneo de Santo Tomás de Aquino. Lecionou na Universidade de Paris, na mesma época em que lá lecionava também Santo Tomás. São Boaventura era um místico e, ao mesmo tempo, um grande teólogo, discípulo de São Francisco de Assis, viveu ali no século XIII e é considerado o segundo fundador e pai da Ordem Franciscana, porque, justamente como nós sabemos, São Francisco nunca teve a pretensão, nunca teve a intenção de fundar uma nova ordem religiosa. São Francisco seguiu uma inspiração, um chamado de Deus para viver com radicalidade o Evangelho numa vida de penitência, de oração. Fundou, assumiu uma vida mendicante e depois outras pessoas passaram a segui-lo, quiseram imitá-lo. E assim nasce espontaneamente a Ordem dos Franciscanos. São Francisco resistiu bastante à ideia de que era necessário escrever uma regra. São Francisco queria que o Evangelho fosse a regra da Ordem Franciscana. Contudo, a Igreja, que já tinha mais de 1000 anos na época, na sua sabedoria, estabeleceu que era necessário que houvesse uma organização, porque a ordem foi crescendo. Então, São Boaventura foi responsável por esta organização da Ordem Franciscana após a morte de São Francisco, já durante a vida de São Francisco, mas, sobretudo, após a sua morte. E foi ali na Universidade de Paris, companheiro de Santo Tomás, que, por sua vez, também era membro de uma ordem mendicante fundada há não muito tempo atrás por São Domingos de Gusmão, os dominicanos. É um grande teólogo e por isso é doutor da Igreja, como eu disse, foi durante a sua vida bispo, cardeal. Então é um santo pastor que nós celebramos e que era também teólogo, místico, trabalhou pela unidade da Igreja. E Jesus, no Evangelho de hoje, está ali em confronto com os fariseus por causa do sábado, porque os seus discípulos colheram algumas espigas enquanto eles caminhavam num dia de sábado no meio de uma plantação. E Jesus então dá a eles uma resposta que diz muito a respeito de quem é Jesus. Jesus primeiro cita algo que aconteceu com o rei Davi, que o rei Davi e os seus companheiros entraram na casa de Deus. Na época ainda
não havia o templo em Jerusalém, que foi construído depois por Salomão, filho de Davi. Havia vários templos. Davi entra na casa de Deus, come os pães da oferenda que só os sacerdotes podiam comer. Então Jesus está aqui se apresentando como o novo Davi, o filho de Davi. Jesus é o Messias, é o rei de Israel. Depois que no templo os sacerdotes ministram, servem a Deus em dia de sábado e nem por isso violam a lei. E ele diz: aqui está quem é maior do que o templo. Existem várias passagens nos evangelhos nas quais Jesus se compara ao templo. O templo que era o lugar onde os judeus prestavam culto a Deus, ofereciam os sacrifícios, o lugar onde Deus morava no meio do seu povo. Ele, Jesus, é que é agora a morada de Deus entre os homens. Quando Jesus conversa com a samaritana, ou quando ele expulsa os vendilhões do templo, ele afirma que o seu corpo é o templo, o verdadeiro templo, a morada de Deus entre os homens. E isso porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade, como diz São Paulo. Ele é Deus encarnado, e por isso ele é o Senhor do sábado, e por isso seus discípulos podem comer as espigas em dia de sábado sem violar a lei, porque o sábado é um dia consagrado ao Senhor no Antigo Testamento. E Jesus é o Senhor, Ele é Deus que se fez homem. O objetivo do sábado é que o homem se dedique a Deus, é que o homem preste culto a Deus. E os discípulos estão ali com Jesus, que é Deus feito homem, que é Deus encarnado, Deus no meio do seu povo. Então peçamos, por intercessão de São Boaventura, que o Senhor nos dê inteligência, que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos e vivermos a sua palavra, para sabermos aplicar as situações concretas do nosso dia a dia, a lei, os mandamentos de Deus, e vivermos de modo que lhe seja agradável. Amém.